Bora lá para mais uma aula de química, dando continuidade ao assunto que a gente falou no nosso último encontro. No nosso último encontro, nós estávamos falando sobre tabela periódica. Literalmente, eu dei só a primeira colheradinha, né? O primeiro comentário, para que serve, como funciona. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses detalhes sobre o que é a tabela periódica e para que ela serve. Mas antes, peço para você, se você ainda não curtiu este canal, se você não se inscreveu, você tá errado, tá? Tá totalmente errado. O YouTube é quem vai me pagar, afinal de contas, cobra ele, se inscreve aí. Afinal de contas, é assim que, né, que ele vai reconhecer que a gente existe. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, faço convite para ficar. Curta o vídeo e se você curtir, segue para um outro. E aqui na sequência vai ter playlist de física, de química, de biologia, além de resoluções de vestibulares e tudo mais. Tem esse QR Code que aparece aqui embaixo de mim, que te leva para um drive cheio de material, lista de exercícios sobre cada um dos tópicos que a gente aborda aqui em aula, tá? Bom, mas sem delongas, sem enrolação, eu sou CG, sou biólogo, sou botânico, sou físico e a solução da sua vida. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre tabela periódica, beleza? Bora lá? Bora lá! Bom, para começar eu quero chegar com um exercício, porque na última aula eu falei um pouquinho sobre a importância dos símbolos químicos, das abreviaturas e como a gente coloca eles nas fórmulas, mas é importante a gente ver como é que isso aparece na vida da gente. E eu resolvi trazer uma questão de 2017 das escolas técnicas do estado de São Paulo, sim, do Centro Paula Souza. E aí eu quero que você acompanhe comigo aqui para ver se você entendeu sobre o que a gente falou sobre tabela periódica da última vez. Bom, vamos lá. Um técnico em metalurgia é o profissional que planeja e supervisiona a produção de peças fundidas. Fundidas. Quer dizer que é alguma coisa que foi derretida, tá? É que passou por fusão. Bem como a aplicação e o tratamento de metais e suas ligas, né? Liga é o nome que a gente dá para quando a gente mistura, né, metais e eles vão se associar, né? Eles vão compor um novo material a partir disso. Ligas são sempre misturas. E a execução dessas atividades em caldeiraria e soldagem. Como exemplo de ligas, temos o bronze, que é uma liga de cobre, Cu, com estanho, Sn, e a solda, que é uma liga de estanho com chumbo. Notem aqui que ele colocou abreviaturas, né? O Cu é o cobre, o Sn é o estanho e o Pb é o chumbo. Na última aula a gente comentou um pouquinho sobre essa história dos símbolos não combinarem com os nomes, né? Isso tem a ver com a origem das palavras em latim, né? Cobre é cuprum, estanho é stannum e chumbo é plumbum. Aliás, plumbum é usado até em português no sentido, por exemplo, o céu está plúmbico hoje, ou o céu está cinzento, pesado, como o chumbo, né? Bom, tá lá. As ligas mencionadas são exemplos de substâncias simples, substâncias compostas, misturas de substâncias compostas ou misturas de substâncias simples. Bom, eu acabei entregando ainda quando estava lendo o enunciado, né? Se eu estou falando de uma junção, né? Então eu estou falando aí de uma mistura. Mistura do quê? Uma mistura de substâncias simples, porque o cobre, o estanho e o chumbo são elementos químicos na natureza que são metais e são encontrados assim na natureza. Às vezes eles aparecem combinados, por exemplo. O ferro, por exemplo, ele é encontrado na natureza não na forma pura, ferro-ferro. Ele é combinado com o oxigênio. Então a gente vai ter o ferro associado ao oxigênio, criando minerais como a hematita, a magnetita e tal. E aí, para eu poder usar esse ferro, eu tenho que separar ele do oxigênio. Com o cobre é a mesma coisa, com o chumbo é a mesma coisa. Então eu não encontro ele puro na natureza. Então é um caso de uma mistura, beleza? E como eu disse para vocês, todos esses elementos vão estar lá na tabela periódica. Se vocês notarem, ó, onde estão esses elementos que eu estou falando? Ó, o cobre está aqui. O chumbo está aqui. E o estanho está logo acima dele. Esses são os três elementos, tá? Aqui eu queria que vocês atentassem a um detalhe.
Vocês perceberam que a maior parte dos metais, né, no caso aqui os três, eles estão colocados aí nesse bololô do meio ali da tabela periódica? É porque a tabela periódica, que é esse listão, né, de todos os elementos conhecidos pelos homens, vai associar esses elementos, vai agrupar eles na tabela por características em comum. E a tabela, a imensa maioria delas, é composta por metais, tá? Quem não é metal aqui, ó? Bom, quem não é metal? Só pra gente fazer uma noçãozinha aqui, a gente vai voltar a falar disso em outro momento, ó. O hidrogênio não é metal, aí vem aqui, ó, uns elementos aqui que eles são um misto do rolê, tá? E aí todo mundo que tá do lado de cá, eles não são metais, tanto que a gente chama eles pelo nome de não metais ou ametais, né? Esse prefixo a no início de palavras muitas vezes quer dizer que é alguma coisa que não é algo, tá? E a imensa maioria dos elementos, ou seja, todo mundo que estiver do lado de cá, é metal, tá? E metal, a gente reúne elementos que são muito diferentes, né? Eles não são todos iguais, mas eles têm algumas propriedades em comum. Quais são as mais importantes? A maioria deles são bons condutores de eletricidade, bons condutores de calor, eles têm um brilho característico, né, que é o que a gente chama de brilho metálico, né, e em geral eles apresentam um grau de dureza, né, resistência, de rigidez, né. A maioria deles também vai derreter só a temperaturas bem elevadas. Mas como eu disse para vocês, tem exceção à regra? Tem, por exemplo, metal que é líquido, como é o caso do mercúrio, né? Então não dá para generalizar, nem com relação à cor, nem com o fato de conduzir bem calor ou não, então não é uma coisa que a gente precisa se preocupar, pelo menos por enquanto, beleza? Tá, mas essa aqui era uma introdução para vocês terem uma noção de como que esses conceitos mais basiquinhos podem aparecer numa questão de vestibular para você. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a tabela periódica? Vamos falar sobre organização. Primeira característica, 3 números eu quero que vocês memorizem e que são relevantes para a tabela periódica. Primeira coisa importante, a tabela é composta por 7 linhas, 18 colunas e 118 elementos por enquanto. Aqui é importante dizer que esses 3 números vão reger uma série de detalhes relevantes sobre a tabela periódica, tá? Aqui outra coisa que a gente precisa dar nome certo para os bois, né? Cada linha da tabela periódica vai receber o nome de período. Aliás, vem daí o nome. A tabela é periódica porque ela tem 7 períodos, tá? Ela vai ter 18 colunas e cada coluna vai ser chamada de grupo ou família. Algumas dessas colunas têm nomes especiais, mas isso a gente vai falar em outro momento. E aí são 118 elementos organizados aí de acordo com o número atômico, que foi uma coisa que eu falei na aula passada, né? Se elementos químicos são diferentes átomos na natureza, a diferença entre eles é quantos prótons existem nesse átomo. E aí nós temos desde elementos que tenha um único próton, que é o hidrogênio, o menor elemento da tabela periódica, até agora átomos com 118 elementos, que é quem? É o organessônio. E o organessônio, ele recebe esse nome pavoroso por causa de um velhinho, por causa desse senhorzinho aí, o Yuri Oganessian, que é um russo que fez parte de um grupo de pesquisa muito importante na Rússia e que foi capaz de criar pela primeira vez esse elemento químico. E aí, como homenagem, deram o nome dele para o elemento. Aliás, isso acontece com vários outros elementos. Nós temos elementos como o cúrio, que é uma homenagem a Marie Curie. Nós temos aí o einstênio, que é uma homenagem ao Albert Einstein. Então, o nome dos elementos mais antigos tinham nomes mais tradicionais, derivados do latim. Os mais recentes têm nome geralmente em homenagem a lugares, como, por exemplo, Califórnio, Polônio. E nós temos, por exemplo, em homenagem a cientistas, como é o caso do organessônio, tá? Aqui eu queria que vocês atentassem a um detalhe. Quando a gente fala que um elemento tem um número atômico 118, o que isso quer dizer exatamente de como o átomo dele é? Bom,
átomos têm uma aparência, têm uma estrutura, e essa estrutura vai ser assim. Geralmente um átomo ele é como se fosse uma cebola. Eu gosto de imaginar assim, um miolinho central, que é o que a gente chama de núcleo. É lá nesse núcleo que a gente vai encontrar os prótons e os nêutrons desses átomos. Então, por exemplo, no átomo do organessônio, é nesse núcleo que vai estar os 118 prótons, tá? E girando ao redor dele, nós vamos ter os elétrons, que vão constituir a eletrosfera. E aí, o que vai acontecer? Esses elétrons vão estar organizados em camadas, camadas eletrônicas, que vão estar dispostas de acordo com a quantidade de energia desses elétrons. Elétrons que estão mais próximos do núcleo vão ser menos energéticos, enquanto que elétrons que vão estar lá mais distante, nas camadas mais externas, vão ser elétrons mais energéticos. O ideal de um átomo, para que ele possa existir de forma estável, equilibrada, é que o número de prótons seja igual ao número de elétrons. E essa equivalência tem que acontecer entre próton e elétron, e nem sempre com nêutron, exatamente por conta das cargas elétricas. Prótons são estruturas, né, que um átomo tem, que vão ter cargas positivas, enquanto que os elétrons vão ter sempre cargas negativas. Então o ideal é que ele tenha a mesma quantidade. Então se aqui no miolinho do organessônio tem 118 prótons, ou seja, 118 cargas positivas, aqui, distribuído nessas camadas, eu vou ter que ter 118 elétrons, que vão ser as cargas negativas. Pode existir átomos com desequilíbrio nessas camadas, assim, tipo, não bater o número de prótons com o número de elétrons? Tem, e a gente já comentou em um vídeo anterior, que são os íons. Um íon é um átomo que ele é eletricamente carregado. Se ele tiver mais prótons do que elétrons, ele é um cátion, porque ele vai ser positivo. Agora, se ele tiver mais elétrons do que prótons, ele vai ser um ânion, porque ele será negativo. Mas é importante dizer que essa diferença de elétrons, né, para mais ou para menos, não pode ser muito grande, tá? Ela geralmente é uma diferença que vai até no máximo 4 elétrons a mais ou a menos, tá? Então a gente não vai achar, por exemplo, eu tenho um átomo de ouro que tem 20 elétrons a mais do que o átomo estável dele. Não. Um átomo estável tem prótons e elétrons iguais, né? Que é o chamado átomo em estado fundamental. Um íon vai ter no máximo 4 elétrons a mais ou 4 elétrons a menos. Beleza? Esse aqui é um conceitinho básico, tá? Mas, sobre tabela periódica, tem outras coisas que são mais relevantes a gente saber. Por exemplo, na nossa última aula, eu comentei com vocês que a gente não precisa decorar a tabela periódica, mas a gente precisa saber como ela funciona. E aí, essa nossa ideia de dividir a tabela periódica em 7 colunas, ou melhor, em 7 linhas, em 7 períodos, começando aqui, ó, período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, é para trazer uma informação, que é quantas camadas pode ter este átomo, tá? Por exemplo, o hélio, ele está aqui na primeira linha da tabela periódica, né? Ele está no primeiro período. Então quer dizer que o hélio, ele tem apenas tem o núcleo aqui no meio e apenas uma camadinha. Agora, por exemplo, o criptônio, que está aqui, que é o número 36 da tabela, ele está na quarta linha, ele está no quarto período. Então, quer dizer que ele tem 4 camadas. E o organessônio, que a gente estava falando até agora, que até então é o maior átomo que a gente tem, ele tem 7. Porque, no máximo, 7 linhas que a tabela periódica tem. Aí você poderia perguntar, professor, mas e essas duas linhas que aparecem embaixo aqui, né? Tipo, o que essas duas linhas estão fazendo aqui para fora? Essas duas linhas são os chamados elementos de transição interna. Eles são um conjunto aqui grande de elementos e eles é porque cada um desses elementos, ao pé da letra, corresponde a um único quadrinho da tabela.
tá? Essa primeira linha que aparece aqui em azul é a chamada série dos lantanídeos. E eles recebem esse nome porque o primeiro elemento é o lantânio. E todos eles têm a característica em comum que ter 6 camadas eletrônicas. Já a linha de baixo é a série dos actinídeos. E ela recebe esse nome porque o primeiro elemento é o actínio. E todos eles têm em comum o fato de ter 7 elementos na última camada, beleza? Então já sabemos que o número de períodos indica o número de camadas eletrônicas. Então, um elemento como, por exemplo, o ferro, que está aqui na tabela periódica. Quantas camadas ele vai ter? Bom, o ferro está na quarta linha, então ele tem 4 camadas. Professor, como que eu posso ter algum tipo de detalhamento sobre essa questão das camadas? Cada camada tem um nome. Tá? E elas são designadas por letras. Então a gente chama elas de camada, começando pela letra K, tá? Camada K, L, M, N, O, P e Q, tá? Por exemplo, o hélio, ele tem apenas uma camada. Então significa que o hélio... Deixa eu achar minha bolinha aqui, o hélio. O hélio só tem camada K. O criptônio, que tem 4 camadas, ele vai ter o K lá dentro, L, M e o N, sendo o N a camada mais externa. E o organessônio vai ter todos, então ele vai ter a K, L, M, N, O, P e Q. Eu fiz aqui provavelmente uma camadinha a mais, mas enfim, você já entendeu. Beleza? Tá. Agora vamos ao que interessa. E as colunas? O que as colunas querem dizer? As colunas trazem outra informação relevante, que é quantos elétrons existem na última camada, na mais externa, na mais de fora. Essa camada mais externa, ela é chamada de camada de valência, tá? Mais adiante, em outros vídeos, a gente vai ter a chance de dar mais detalhes sobre essa informação. Mas o que tem que ficar aqui pra gente é que quantos elétrons pode ter no máximo a última camada? Bom, a última camada pode ter no máximo 8 elétrons. Nunca se esqueça disso, tá? Ela pode ter de 1 a 8. E qual é a regra? A regra é a seguinte, ó. Vai fazendo aqui numa sequência numérica, ó. Primeira coluna, 1 elétron na última camada. Por exemplo, o lítio. O lítio está na primeira coluna. Então, ele vai ter na última camada um único elétron. Fiz essa bolinha aqui para representar o elétron, tá? Aqui a segunda coluna, ele vai ter 2 elétrons na última camada. Seja o berílio, que é um pequenininho, um átomo pequenininho, ou o rádio, que está aqui, né? O átomão cheio de camadas e tal, mas a última tem 2 elétrons. E aqui vem, ó, e é a continuação, ó. 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons, e aqui um macete. 3 colunas aqui vão ter 8, tá? Só que assim, ele não vai ser 8 elétrons na última camada. A gente vai chamar como se fosse uma coluna só, a gente vai chamar ela de coluna 8, tá? E aí começa tudo de novo. 1, 2, aí vem aqui 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No caso aqui o estanho tá aqui, ó. Que é uma camada 4. Então quer dizer que ele tem 4 elétrons na última camada. Aqui, geralmente, a gente divide essas colunas em colunas altas e colunas baixas. Então as colunas altas, elas vão receber a letra A. Então aqui nós vamos ter, por exemplo, o hidrogênio. Ele é como se ele tivesse participando. Cadê o meu negocinho? Aqui. Aqui o hidrogênio, o lítio, o sódio, eles fazem parte da coluna 1A. Aqui, 2A. Aqui do outro lado, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E aqui as colunas B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, a 8B que é esse monte, 1B, 2Bs. Beleza? Tá. Qual a importância de eu saber quantos elétrons tem na última camada? Uma só. É graças aos elétrons das camadas mais externas é que os átomos podem se ligar para formar moléculas. Então, ter esse detalhe é muito relevante, tá? A gente vai falar isso mais adiante quando a gente for falar de ligações químicas. Para fechar a nossa aula, eu queria mostrar uma tabela periódica aqui. Que, tipo, é só o esqueletão dela, né? Como vocês podem ver aí. Mas a partir deste detalhe, sem a nomenclatura, eu tenho como saber como é o átomo que está lá. Então, eu posso não saber o nome do elemento,
mas sabendo a localização dele, eu tenho como saber outras características sobre esse átomo. Então, bora lá. O que eu tenho aqui de relevante? Por exemplo, o elemento X, que está aparecendo aqui. Ó. O que eu sei sobre ele? Bom, ele está na coluna 1A e ele está na linha 6. Então, quer dizer que ele tem camada K, L, M, N, O, P, né? 3, 6 camadas. E que na última camada ele só tem um elétron, tá? O que eu sei sobre o elemento W? O W, ele tá aqui na 4ª linha e ele tá na 8ª coluna. Então, o que eu sei sobre ele? Que ele tem 4 linhas. Então, ele tem camada K, L, M, N, 4 camadas. E a última, ele tem 8 elétrons, que é o total máximo de elétrons que eles podem ter. Beleza? Sobre a questão da história dos íons, de ficar positivo ou ficar negativo, aqui tem um outro detalhe que é muito importante falar. Para ele se tornar um íon positivo ou negativo, isso tem a ver com o fato dele ganhar elétrons ou ele perder elétrons. E a regra é, já que ele pode ter de 1 a 8 elétrons na última camada, 8 seria um átomo completamente cheio. 1 seria o mais vazio que ele pode ficar. E a regra é, um átomo ideal, estável, ele tem que estar sempre com a última camada dele cheia. Então os átomos vão sempre lutar para ficar com a camada dele cheia. Se ele for um átomo com 7 elétrons na última camada, com 6 elétrons, com 5 elétrons na última camada, qual a tendência dele? É ele ganhar elétrons para chegar até 8. É mais fácil ele ganhar, por exemplo, se ele tem 6 elétrons na última camada, é mais fácil ele ganhar 2 do que perder 6. Neste caso, se ele ganha elétrons, a tendência dele é ganhar elétrons, então nós dizemos que ele é um ânion, porque ao ganhar elétrons, ele vai ficar mais negativo, né? Porque o elétron é uma estrutura negativa, então ele é o íon negativo, tá? Então, por exemplo, todo mundo que está nessas colunas aqui, ó, que é a coluna 5, 6 e 7, vão ser elementos que têm tendência a se tornar ânions, beleza? Agora, se ele tem 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, é mais fácil ele perder elétrons para ficar com a camada de baixo cheia, né? Ele perdeu uma camada inteira, do que necessariamente ele ganhar elétrons, porque ele teria que ganhar muitos. Aí, nesse caso, nós vemos que eles têm tendência a se tornar cátions, que é como a gente chama os elétrons, os íons positivos, beleza? É isso. Agora, quem seriam eles? Bom, íons positivos geralmente são os metais, em geral todos eles são íons, eles tendem a ser íons positivos, e é claro, os elementos que estão na coluna 1A, 2A, 3A, né, eles têm essa tendência. Como um átomo com 4 elétrons na última camada, na camada de valência, está ali bem no meio do caminho, então nós vamos ter exemplos de elementos que têm tendência a virar cátions, outros que vão tender a virar ânion, e aí a regra muda em situações específicas, tá? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a aula e espero que esteja realmente acrescentando conteúdos para vocês em química, assim como biologia, assim como física, assim como as resoluções de exercícios do canal. Bom, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Um beijo, até a próxima, se inscreva, siga as redes sociais, esse professor, e a gente vai se falando. Um beijão, se cuidem e até!